Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para fazer uma conversa sobre CRM. Hoje nós estamos aqui com dois entrevistados que vão se apresentar, que é o Thiago Espejo e o Nelson. Então nós vamos dar um andamento no que a gente já vem debatendo, que a gente já vem conversando sobre CRM, as tecnologias que são utilizadas por mercado de CRM. Então eu vou pedir para o Espejo, que é CEO da Idever, se apresentar, e depois para o Nelson, que é CEO da Vórtice, também para se apresentar. Bom, obrigado, Célia, obrigado pelo convite, obrigado, Nelson, aí também por estar aqui junto comigo. Primeiramente, meu nome é Thiago Espejo, né, mais conhecido aí como Espejo apenas no mercado. Trabalho aí há mais de 20 anos com tecnologia, comecei lá com meus 16 anos programando, né, sempre fui amante da tecnologia, peguei aí várias ondas, né, vários tipos de programação. Lá o Nelson vai lembrar, né, do antigo Pascal, antigo, né, COBOL ali e tudo mais, e até chegar no momento de hoje com inteligência artificial. No varejo alimentar propriamente dito, trabalho aí com os varejistas há mais de 15 anos também, né, e como você mesmo disse, né, hoje eu atuo como CEO da Idever, uma empresa focada em CRM, clube de fidelidade. Nelson? Bom, eu sou o Nelson, já estou há um bocadinho de tempo aí também trabalhando nesse mercado de tecnologia, especificamente com CRM há cerca de uns 30 anos, eu imagino, né, quando nem se chamava Só ainda isso. CRM, né? Era Database Marketing, Call Center, passou por tantos nomes que eu até já me esqueci. Né? E hoje atuo lá com o time da Vórtice, conduzindo a empresa especificamente na área de CRM mesmo. Muito bem, excelente, Nelson. Nelson, já que você falou, então, que você está aí há um pouco tempo, né, nesse segmento de CRM, desenvolvendo sistemas para CRM, então, assim, a minha primeira pergunta que eu vou fazer para você, depois eu quero que o Espejo fale sobre isso também, qual é o papel da tecnologia numa estratégia ou num projeto de CRM? Como é que você vê a tecnologia? Eu acho que a tecnologia ela é a base para você atender bem um cliente. Né? Quando a gente fala em CRM, a gente está falando em atender bem os clientes, o que não significa fazer tudo o que eles querem, mas significa dar uma devolutiva e ter um cuidado com esses clientes. Então, sem a tecnologia hoje, isso é muito difícil. Sempre foi difícil, mas hoje muito mais. Né? Haja vista as maneiras que nós temos hoje para interagir com esses clientes. Então, não tem como não fazer isso, né? Não há como fazer isso não usando a tecnologia. Né? No nosso caso, a gente usa as ferramentas para atender tanto na parte de pré-venda, durante a venda, pós-venda, saque e BPMS também. Nós controlamos todo o processo depois da venda até a entrega final e a satisfação do cliente. Quer dizer, controlar tudo isso hoje sem você ter uma boa tecnologia por trás é muito difícil. Perfeito. Espejo, o que você complementaria aí? Qual que é o papel da tecnologia numa estratégia de CRM? Não, sem dúvida, né? Sem a tecnologia, eu acredito que é muito difícil você rodar alguma coisa, né? Principalmente nos patamares atuais. Né? Então, haja vista, por exemplo, supermercadista, né? A gente está falando de milhões e milhões de cupons fiscais sendo vendidos, sendo emitidos aí semanalmente, mensalmente, depende aí o porte do cliente. Como sem tecnologia você consegue fazer uma análise precisa, né, com essa grande volumetria de dados, né? Então a tecnologia, eu acredito que ela vem tanto para você ter mais facilidade para analisar esse grande volume de dados e também para você trabalhar mais no conceito de data-driven, né? O próprio varejista ali, os estrategistas do varejo, conseguir tomar decisões mais acertadas, né? Com esse volume de dados, você conseguir identificar qual que é o teu público, identificar ali qual que é as categorias, dependendo que você está com maior share ou que você está perdendo algum determinado marca, que você está perdendo algum apoio, enfim, né? Ajuda também em estratégias aí de negociação com a indústria. Então, tem diversas maneiras aí que a tecnologia vem para apoiar e principalmente nessa parte de CRM aí o varejista como um todo. Aproveitando que você falou disso, e a gente sabe que a Idever atua muito no segmento de supermercados e varejo alimentar, quais são as necessidades ou as dificuldades que um projeto de CRM ajuda um varejista ou um supermercadista? Bom, eu vejo que são várias, né? Né? Partindo disso que eu já falei, né? Acabei de comentar. Como que você trabalha com essa grande volume de dados, né? O CRM ele vem justamente para ajudar isso. Né? A gente vê aí que hoje, né, tem diversos
maneiras de você coletar essas informações, mas você precisa de consolidação sobre isso, né? Então, como que você consegue analisar? O CRM vem justamente para você entender qual que é teu público, qual que é teu perfil, como que você fala da maneira correta que esse consumidor quer ser escutado, quer ser ouvido, né? Como que você comunica de forma estratégica com ele. CRM não é só a parte de precificação. CRM não é só você trazer ofertas para o cliente, mas de fato escutar ele, entender qual que é o mix que ele gosta, entender se você está aderente ali com o público, onde a tua loja está localizada, se está aderente como um todo. Então tem vários pilares aí que precisam ser trabalhados, né? E o CRM vem justamente para isso, né? Eu enxergo que o varejo que coloca o CRM como um pilar estratégico dentro da empresa, né, ele vem conseguindo aí grandes taxas de sucesso, principalmente olhando agora, né, o mercado atual. Você olha o mercado atual, tem concorrência de tudo para quanto é lado, né? Então, basicamente, eu enxergo nesse ponto de vista. Perfeito. Nelson, dentro dos segmentos que a Vórtice atua, né? A Vórtice atua dentro de vários segmentos, até se você quiser falar um pouquinho a respeito deles, né? Quais são as necessidades, ou o que vem assim de destaque que você se lembra dentro dos negócios e dos projetos que a Vórtice atua? Que necessidades, que problemas que o CRM resolve nos negócios e nos clientes que a Vórtice atende? Desde que a gente fez o primeiro projeto, né, a gente imaginava que um bom CRM era para atender o cliente. E a gente acreditava que atender o cliente na época, era falar rapidamente com ele, devolver as respostas, e que as pessoas poderiam fazer isso utilizando uma ferramenta. A gente esqueceu que para poder atendê-lo, realmente tem todo um processo de back-office que precisa ser feito. Então, hoje, a grande dificuldade que a gente vê nas empresas, e vou falar um pouquinho sobre os segmentos, é justamente essa. Ou seja, quem está na ponta, seja ele o vendedor, seja o SDR, seja um atendente de call center, ele vai conseguir falar com o cliente, vai receber as informações através das mídias sociais, só que a resposta que ele precisa não é simplesmente, olha, eu estou verificando. Ele tem que providenciar a solução. Por isso que a nossa solução, ela traz anexo à plataforma uma solução de gerência de processos, né, uma solução de BPM, justamente para que ela garanta que outras pessoas dentro das corporações também vão atuar dentro dos prazos, dos SLAs, para poder trazer as respostas para os clientes. Hoje nós atuamos muito no segmento de indústria, de atacado, de educação, é uma ferramenta bem fácil de ser customizada para qualquer tipo de negócio, e o foco é esse, ou seja, é poder atender rapidamente ao cliente, dar informações, sejam elas automatizadas, ou sejam elas humanizadas, ou sejam elas humanas, onde a gente potencializa o humano que está fazendo o atendimento para que ele dê respostas precisas e seguras para aqueles clientes. Ou, se ele estiver vendendo, também para que ele faça a oferta adequada, no momento adequado para o cliente, mais uma vez, seja isso feito de forma automatizada, ou então quando ele está falando com o cliente. Diferentemente da Endeavor, que os clientes são um volume muito alto, né, o giro é muito alto de compra, no caso da Vórtice, isso não é o que marca. Normalmente os clientes, eles entram em contato ou através de ferramentas das redes sociais, ou através mesmo de telefone ainda, né, para poder finalizar algum pedido. São pedidos mais complexos, tem negociações mais complexas, né? Nós não estamos falando de comprar um sabonete, um shampoo numa gôndola. Nós estamos falando de comprar uma máquina agrícola que custa R$1 milhão. E tem um ciclo de compra também muito maior, de compra, muitas vezes de um etapas, ano, né? Exatamente. Então são focos bem diferentes, apesar de nós termos CRM aí dos dois lados, que estamos tratando a relação com o cliente, mas você gerir um processo de compra de uma máquina que pode durar um ano, onde tem muitas coisas para serem tratadas, como financiamentos, compra da máquina usada, visitas, testes de campo, é muito complexo. Então, nesse caso, é onde a gente entra também com essas plataformas de BPM que vai ajudar o cliente, que vai ajudar o vendedor, o atendente, né, que seja qualquer um deles, a estar mais próximo do cliente e poder dar as respostas para ele de uma maneira muito rápida.
E até por isso que você comentou, como o ciclo de venda, no caso de uma máquina agrícola, ele é muito longo, então o CRM vai ajudar, por exemplo, o vendedor a se lembrar de coisas que ele conversou com o cliente lá no início de uma negociação e saber exatamente em que etapa parou, o que foi dito. Hoje a gente, inclusive, né, está usando já aí uma questão de algumas soluções de IA, onde quando o vendedor diz, olha, eu estou indo atender o cliente X, ele já resume para ele o que ele deve falar com ele nessa visita. Né? Se é uma visita presencial, o que ele deve falar. Se é uma mensagem que ele deve enviar por conta de uma negociação em andamento, ele já traz uma sugestão do resumo. Quer dizer, isso tudo, imagina, ele também tem uma carteira com vários clientes, 200, 300, 500, às vezes, dependendo do segmento, e naquele momento ele precisa de ter facilidade para se lembrar de tudo isso. No passado, ele precisava de entrar nos históricos e procurar ele mesmo fazer esse resumo. Hoje não, hoje a gente já compila e entrega isso para ele muito pronto. Inclusive analisando insatisfações, equipamentos que ele já tem, se ele sempre negocia ou não, e trazendo para ele dicas ali, prompts rápido para que ele possa falar com esse cliente, que ele possa fazer uma conversão com maior facilidade. Perfeito. Aí você já está falando da inteligência artificial, do uso dela, né? Tá bom. Nós vamos voltar a gente pega, por exemplo, o segmento educacional, né? Não tem como... O que eu posso fazer para fidelizar no segmento educacional, né? Não dá para eu fazer oferta para ele assim todo dia. E depende também, nós estamos falando do segmento, por exemplo, do primário, do ensino básico e obviamente, do ensino de formação especial, né? A gente tem clientes aí que atuam em todas as faixas do ensino, mas a forma da gente gerir essa fidelidade está muito ligada a outras análises, né? Como problemas com falta, problemas com nota, o que indica que pode ter ali uma possível evasão. Então, assim, é muito diferente de um segmento de varejo de alto giro, né? Exatamente. Por isso que a gente tem realmente duas empresas focadas em negócios diferentes. Perfeito. E já que vamos falar de varejo alimentar, que é de alto giro, aí, Espejo, você que está mais ligado, então, ao segmento de supermercado, e você falou na sua fala anterior sobre a questão da concorrência, né? Então, a gente sabe que o segmento varejista hoje é um segmento que vem sofrendo um crescimento muito grande em relação à concorrência. Seja a concorrência dos formatos já de supermercado mesmo, por exemplo, ou de outros formatos, né? Atacarejos e outros formatos que você tem ali. Então, assim, como é que os varejistas, né? Como é que eles estão lidando com essa questão da concorrência e como é que uma estratégia de CRM, um projeto de CRM pode se tornar um diferencial competitivo? A gente sabe hoje que quase todos os supermercados, por exemplo, estão oferecendo seus programas de fidelidade, né? Estão trabalhando com isso. Mas como é que o varejista pode trabalhar para ele ter esse projeto de CRM dele como um diferencial competitivo? Não, o que você falou é realmente o cenário atual, né? E eu acho que além disso que você falou, ainda tem a briga com os marketplaces, com os deliveries que entraram agora. Que são concorrentes indiretos. Que são concorrentes indiretos, né? Então, você percebe que antes a briga era varejo contra varejo, agora você está brigando aí com mais um monte de gente, né? Então, principalmente esses grandes marketplaces. Vou dar um exemplo, né? Antes você queria ali, sei lá, 3 fardinhos de cerveja, né? Na grande maioria você iria se deslocar ali para um supermercado que você tinha mais familiaridade. Uma loja de conveniência. Ou para uma loja de conveniência, né? Então você tinha basicamente essas duas opções. As duas opções que você tinha antigamente, eu estou falando mais antigamente, né? De uma certa maneira você teria que sair do ponto A para o ponto B. Nessa saída do ponto A para o ponto B, você já geralmente seria impactado com alguma compra de conveniência ali, com uma compra de oportunidade, com alguma outra questão. Agora não, né? A gente vê com essa grande expansão desses marketplaces, 2, 3 cliques ali no celular, no dia seguinte, ou talvez até no próprio dia, né? Na mesma hora, às vezes. Às vezes na mesma hora, sua compra já chegou, né? Então o varejo ele tem que lidar com isso. Esse é o cenário que chegou, né? E eu acredito que não vai mudar, né? Então ele tem que saber lidar com isso. E como que o CRM consegue ajudar? Justamente nisso, conseguir você parar de olhar ticket, né, que eu acho que ainda, a gente até conversou algum tempo atrás, né, o varejo ainda olha muito ticket e olha pouco cliente, né, quando ele mudar essa ótica de fato, né, e alguns clientes nossos conseguem fazer isso de uma forma muito assertiva, para de olhar ticket e olha de fato o cliente, ele consegue entender como um todo, e o CRM vem para isso.
para você olhar o cliente, né, saber quais são as categorias que ele está comprando e quais eles estão deixando de comprar. Entender se teu mix está ali, de fato, condizente com o teu público. Né? Esses são alguns cenários. Outro cenário, negociar melhor com a indústria. Né? Então, o CRM é uma oportunidade gigante para o varejo, né, ter uma oportunidade de negociar melhor com a indústria. Então, ele sabe que 3 mil consumidores compram XPTO. Então, ele pode chegar no concorrente daquele XPTO e fazer uma campanha ali para aquele cliente. Né? Então, como você também, com o CRM, você consegue identificar ali qual que é, os meus clientes vêm aqui mais por conveniência, né? Meus clientes vêm aqui mais com compra de abastecimento, ou vem com qual é o objetivo que o meu cliente vem aqui? Né? Qual que é o percentual de penetração dentro da cesta do cliente? Então, justamente o CRM, sem o CRM, você não consegue analisar isso. Você consegue analisar o ticket. Né? E o ticket você fica muito refém. Né? Muito refém. Né? Eu costumo falar, né? Eu gosto bastante dessa parte de estatística, matemática. Né? Então, quando você olha o ticket, nada mais é do que uma média. Né? Então, a média ela pode sofrer aí diversos fatores. Né? Eu não vou ser técnico de falar da variância, né? Se ela vai variar muito, né? Enfim, né? Mas quando você passa e tira esse olhar mais de ticket, olha para o cliente, de fato você consegue ter estratégias mais assertivas justamente nesse cenário que a gente está falando que é o mais desafiador, né? Você olha aí essas grandes marketplaces, quanto que eles investem em cima disso, os deliveries, né? Quanto que eles investem em cima disso, né? O tempo todo. Então nós da Idebra ajudamos justamente o varejista com isso, né? Trazendo esses dados na visão para a estratégia do negócio como um todo, ele poder comprar melhor, poder gerir melhor seus estoques, insumos, mix e tudo mais. Né? Além do jeito, né, que isso aí é mais do mesmo, mas é bom ser dito, né, comunicar o cliente da maneira certa. Não adianta nada a Célia que não gosta, eu sei que a Célia não gosta tanto de cerveja, gosta mais de vinho, eu ficar mandando oferta para a Célia de cerveja. Qual que é o sentido disso? Né? Então a gente tem que principalmente ser mais assertivo na parte de custo, né? A gente sabe que comunicação tem custo. Então como que a gente comunica da forma mais assertiva, né? Como que a gente consegue trazer o maior ROI ali pensando para o varejo? Eu acho que é basicamente vários pilares aí que o CRM consegue ajudar. O Espejo, teve duas coisas que você falou que eu acho que são bastante interessantes. Uma, na consultoria, eu falo muito com gerentes de loja, eu faço um trabalho também com gerentes de loja, eu vejo que é muito comum os gerentes de loja ainda tratarem cliente, quando você pergunta assim, ó, quantos clientes você atende no dia? Né? Então ele sabe, mas ele sabe a quantidade de tickets. Então ainda existe uma cultura de cliente é ticket. Então, mesmo a empresa tendo um programa de fidelidade, que ele sabe quantos clientes efetivamente compraram aquela quantidade de tickets. Então, por exemplo, se eu tenho uma média que o cliente compra 4 vezes no mês, 5 vezes no mês, então eu tenho que dividir isso no mínimo por 4, por 5. Mas ainda é cultural. Né, os supermercados, em especial gerentes de loja, né, terem essa cultura de responder por ticket. Então, isso que você falou é importante. E uma outra coisa que você trouxe, que eu acho que é interessante, é o seguinte, a gente sabe que a venda de supermercados no comércio eletrônico, por exemplo, ela é em torno de 5% da venda é o que o e-commerce daquela loja, daquela rede faz. E nas redes que têm a melhor performance, isso não chega a 10%. Mas é interessante que uma pesquisa da Danhub no ano passado trouxe que as pessoas, um percentual significativo de consumidores, compraram alimentos no comércio eletrônico. Mas onde que está a questão? Não compraram na rede. Sim. Então, compraram em outros marketplaces, por exemplo, mas compraram determinados itens. Então, não significa necessariamente que as pessoas não compram alimentos pela internet, no e-commerce, mas não estão comprando muitas vezes no e-commerce de uma rede, no e-commerce de uma loja. Né? Então, essa questão que é colocada muito de transformação digital, né, de um processo todo de digitalização, por exemplo, passa por aí, na questão desse segmento. Né? E aí, assim, os e-commerces das redes de supermercado ainda estão tendo uma dificuldade de performar nesse sentido, né? Sim. O que acaba sendo também uma oportunidade de você ter o consumidor presencial.
né? Então, o consumidor do varejo alimentar ainda é um consumidor que gosta de ir lá à loja e ter essas interações, né? Eu sou um pouco cético ainda quanto a esses conceitos que a gente usa hoje, né? Então, vocês gravam esse vídeo aí, porque provavelmente eu não vou estar aqui quando isso acontecer, mas vocês vão se lembrar. Eu ainda vejo hoje os programas de fidelidade, né? Falando agora um pouquinho aí, dando palpite do Espejo aí da Idever, mas olhando para todo o mercado de programas de fidelidade, eu vejo raros programas de fidelidade. O que eu vejo muito são programas de ofertas dirigidas e programas de desconto, né? Mas o que eu chamo de programa de fidelidade mesmo, e eu tenho uma teoria para isso, que quando eu não posso fazer demonstrações, inclusive, para quando eu estou com o Espejo na Idever, porque eu digo assim, que um bom programa de fidelidade, ele diminui a quantidade de clientes. E aí o pessoal fala, mas como assim? Se eu vou implantar um programa de fidelidade, eu não vou melhorar? Né? Eu falei, não, você vai melhorar a sua venda. Porque a fidelidade, né, pelo próprio conceito da palavra, ela determina que você passa a comprar, não vou dizer 100%, mas muito mais de um determinado fornecedor daquele tipo de produto que você consome. Então vamos pegar um caso de supermercado, né? Se eu tenho um bom programa de fidelidade, eu passo a comprar mais daquele supermercado. Então aí são várias coisas que são consideradas, como o meu estilo de comprar, o estacionamento, como é que é o pós-venda, como é que é a troca, toda essa facilidade que, para mim, isso varia de cliente para cliente, obviamente, é onde entra aí a tecnologia. O que eu aceito como sendo uma boa troca para que eu seja fiel àquele fornecedor. E aí entra uma outra coisa que eu acho que poucas empresas estão fazendo, eu acho que depois eu passo aí para o Espejo falar como é que está na Idever, que é o seguinte, peraí, se eu sou fiel a uma rede, como você citou aí no exemplo, inclusive, o meu preço é diferenciado pelo meu grau de fidelidade? Ou não? É simplesmente porque eu sou cadastrado e você tem o meu CPF que eu tenho um preço diferenciado. Ou não, realmente, olha, se você é um cliente ouro, prata, bronze, podemos dar aí os nomes que forem necessários aí, mas se eu sou um cliente que sou mais fiel àquela rede, o que ela me dá em troca? De um outro que só vem aqui comprar quando ele passa na frente. Então, quando a gente chegar nesse nível, né, eu acho que poucas empresas estão conseguindo fazer isso, a gente vai poder dizer que tem um programa de fidelidade. Mas eu não vejo hoje, principalmente no varejo de alto giro, clientes fiéis. Clientes que dizem assim, eu não compro em outro lugar, só compro aqui. Eu compro aqui quando me é conveniente. Né? E eu acho que essa mecânica ainda vai levar um bom tempo ainda para ser desenvolvida. O Espejo citou em um momento aí na fala dele que os varejistas, né, os donos das redes de supermercado ainda estão muito focados em atingir mais clientes com uma condição melhor, com uma oferta melhor, numa briga com a concorrência, mas eu creio, né, você está nesse mercado aí atendendo esses clientes, que poucos deles estão olhando assim, mas espera aí, quem são aqueles clientes que deixam a maior rentabilidade aqui para mim? O que eu estou fazendo diferente para esses clientes? E aí, quando eu digo diferente, eu dei o exemplo do preço, mas não é só isso, é outras questões mais, né? É aquela questão de o que eu faço para ele, por exemplo, num problema que ele tem, num produto que faltou, que ele não encontrou, né? Eu me recordo, né, de casos aí que a gente trabalhou junto, falando agora do varejo de supermercado, que o cliente passa no caixa e muitas vezes o pessoal pergunta, tem algum produto que o senhor não encontrou? Ah, não achei o uísque 12 anos lá, X. Né? E a pessoa simplesmente anota. Isso vai servir para quê? Lá para o problema de perda, questão de compras, etc. Mas em nenhum momento eu vi um varejista que olha para aquele cliente e fala, nossa, esse aqui é um cliente meu de top. Chegou o produto. Se ele é um cliente médio, vamos falar assim, eu vou pelo menos avisar, olha, senhor Espejo, chegou o uísque, né? O senhor gostaria de pedir, etc, etc. Se é um cliente top, eu vou dizer, seu Espejo, eu estou levando o uísque para o senhor. Né? Por quê? Porque ele merece. O que ele gasta comigo, o que ele deixa de contribuição, ele merece um atendimento premium. E a gente vê esses atendimentos premium, hoje, na minha opinião, muito mais em redes menores, em lojas menores, em lugares que têm um atendimento de um público menor. E com isso consegue realmente um diferencial
e aí sim a gente poderia estar falando em fidelização. Isso que você está falando é interessante, Nelson. Primeiro, porque a abordagem na questão de gestão de produtos, o que a gente vê é muitas vezes produtos que são considerados de cauda longa, né? Então, quando você está fazendo a gestão de produto, aquele produto que não tem giro, normalmente ele sai do mix. E na hora de tirar um produto do mix, dificilmente você olha se esses produtos que não têm alto giro, se eles estão atendendo um cliente ouro, um cliente com perfil RFV, por exemplo, mais alto. E aí que para aqueles clientes vai fazer falta aquele produto. Normalmente eu olho pela curva de venda desses produtos, então isso normalmente não é considerado. E uma outra coisa que você falou que é bastante interessante é o seguinte, esse mesmo estudo que eu citei aqui, trouxe no ano passado que normalmente um consumidor compra entre 9 e 7 estabelecimentos diferentes. Então, uma pessoa visita, independente se ele é físico ou digital, entre 9 e 7 estabelecimentos para fazer todo o seu abastecimento, seja o abastecimento no início do mês, seja a compra de reposição. Então, isso você vê o nível de infidelidade, né? Ou seja, o consumidor é infiel. Isso mais na questão do varejo de alto giro. Do varejo de alto giro, por exemplo. Então, nós estamos falando de um consumidor altamente infiel. Né? E aí, isso que você traz em relação à fidelização, a gente percebe assim, que me parece que os programas de fidelidade viraram o fim, enquanto que eles deveriam ser o meio para um processo de fidelização. Porque a gente fala de processo de fidelização. Então, a recompensa em relação ao preço é para eu dar um benefício para o consumidor num primeiro momento, para ter o cadastro, ele começar a se relacionar, ter o dado dele, para eu avançar no processo de relacionamento, né? E o que a gente tem visto tem sido muito comum é que esse processo de relacionamento fica por aí, numa relação apenas ali transacional, de troca de produtos, e que muitas vezes essa estratégia é do preço. E aí as empresas têm uma dificuldade de vencer, continua tendo uma dificuldade de vencer a estratégia de preço, né? Você não consegue avançar no relacionamento. Eu acho que o segmento digital, de compras digitais, tem feito isso melhor do que o segmento de compra física. Entendeu? Eu vejo isso. Pelo menos alguns sites que eu frequento e tudo mais, eles têm uma atenção maior e uma inteligência de ofertas muito mais mais acuracidade, mais acurada. Exatamente. Na hora de fazer esse trabalho. Inclusive nas réguas de contato. Quer dizer, se você compra um determinado produto, ele depois vai te falar, olha, chegou agora esse aqui que você vai gostar. Eles estão muito bem fazendo nisso, como casos que a Idever também faz. Mas eu acho que a loja física, ela ainda faz isso de uma maneira muito fraca, eu diria. Assim, eu não sei, o Espejo pode dizer isso melhor, mas eu acho que não tem uma boa eficiência ainda nisso. E eu acho que o cliente também não está tão sensível a isso. E eu vou dizer por quê. Quando você recebe isso de maneira digital, de uma compra digital, é rápido de você entrar no site e ver a oferta e tudo mais. Quando é uma compra física e o cliente gosta da compra física, gosta da loja, gosta de ir até a loja, é mais difícil para ele. Então, ele às vezes olha, dá uma olhada no aplicativo, etc., mas aquilo não se torna uma coisa mais efetiva. Então, por isso que eu digo que eu acho que todas estão fazendo, tanto as digitais quanto as físicas, as lojas físicas, mas a eficiência, a eficácia disso, eu acho que está melhor nas lojas digitais. Pelo menos é a minha leitura aqui como consumidor agora, inclusive. Perfeito. Eu acho que, assim, tem vários perfis diferentes de cliente, depende muito também da geolocalização de cada loja, de cada cliente. Acho que, assim, é multivariado, né? Tem muitas variáveis aí. Vou dar um exemplo, né? Você vai para uma cidade do interior, quando você vê o supermercado, né? O hábito de ir no supermercado muitas vezes é como se fosse no shopping. É um passeio, né? É um passeio, né? Porque a cidade pequena muitas vezes não tem nada ali para o consumidor ali fazer. Então, o ato de ele ir para o supermercado é o passeio dele lá do final de semana, é o passeio dele ali, de repente, do mês, né? É o hábito dele, de repente, encontrar ali alguns vizinhos que moram longe, né? Entre aspas, né? Quando você fala de cidade pequena, mas moram longe. Principalmente se for depois da minha idade, né? Aí, então, isso sim. Não tem o que fazer na vida. Vai lá. Então, é um momento de você, de alguns, né? A gente vê aí de interagir com outros consumidores, né? Agora, quando você vai para grande metrópolis, já é outro cenário totalmente diferente, né? Então, a gente tem que sempre entender em qual contexto que a gente está falando, em qual região que a gente está falando.
Quando você vai para grandes metrópoles, o que o Nelson falou, acho que faz todo sentido, e concordo com ele no sentido de que, no exemplo que eu dei, por que eu vou abrir, por exemplo, um marketplace para pegar ali a cerveja, sendo que, de repente, tem um supermercado que eu geralmente vou ali com mais frequência? Porque eu não sei se esse supermercado ali, ele tem um aplicativo de vendas ali que eu consiga vender, e muitas vezes o preço que eu vou pagar ali é superior ao preço que se eu fosse fosse ali presencialmente, ou superior ali à parte dos próprios marketplaces. Então você vê que fala bastante dessa parte de omnichannel, né? Mas ainda a gente vê que não tem essa questão bem trabalhada. Por que eu falo isso? Se eu vou num supermercado ali, e eu sei que lá naquele supermercado eu vou pontuar, vou ganhar alguns pontos, que depois eu vou poder fazer uma troca por um produto que eu quero fazer uma degustação, ou se eu vou acumular um cashback, por que não, né? Eu poderia também usar isso no meio digital, ou vice-versa, estou usando no digital e poder comprar no físico. Então, você vê que ainda assim, né, existem estratégias totalmente diferentes, eu entendo, né? Eu acho que ainda está nesse processo de como trazer uma viabilidade de operação para esse outro canal, que eu sei que são custos diferentes, né? Mas o cliente, né, vamos falar, o cliente lá na ponta, ele não sabe disso, ele não está nem aí para isso, vamos falar a verdade em português, claro. Para ele não faz sentido, né? Ele acabou de ir na loja, esqueceu algum produto, tem a lembrança de um determinado preço na loja, a hora que chega no aplicativo, se é que ele sabe que tem um aplicativo, que muitas vezes ele nem sabe que o supermercado tem um aplicativo, quando ele olha no aplicativo, um outro valor, né? Ou, se não, o frete inviabiliza tudo também. Então, tem várias aí nuances que precisam ser trabalhadas, né? E também vários contextos, principalmente nesse que eu falei, né? Depende a localização, né? Depende o lugar. Então, acho que o supermercadista, como um todo, ele tem que entender em qual região que ele está trabalhando. E eu falo ainda mais, né? Dependendo da região que você trabalha, para uma loja você tem que trabalhar com estratégias diferentes de outras. Veja o exemplo que eu dei, né? Se você tem lojas aqui em Ribeirão Preto, que é uma metrópole, você tem que trabalhar, por exemplo, com bem diferente de Monte Alto, que é da onde eu vim. Né? São públicos totalmente diferentes. Ou da minha cidade, que nem loja tem, né? Nenhuma rede grande tem. A única rede que tem lá é de Deitade. São públicos totalmente diferentes, são objetivos totalmente diferentes, né? Então, você tem que saber e se adequar quanto a isso. Por isso que eu falo, né? O CRM, ele vem para ajudar todas essas questões. Não adianta você querer trabalhar da mesma maneira para toda a sua rede, que não vai funcionar, né? Cada um é de um jeito. Exatamente. E eu acho que você tocou em duas questões importantes, Espejo, que é uma questão cultural. Então, a gente tem que respeitar, em especial no Brasil, dada a extensão que a gente tem de país, a gente tem uma diversificação muito grande de hábitos, de comportamento de consumidor diferente, né? E aí, por mais que você tente trazer para uma centralização, né, para a dinâmica dos grandes centros, você tem que respeitar, seja até o produto que é consumido nesses locais, né, até a dinâmica de compra. Exato. Então, não existe uma jornada única de compra dos consumidores, né? Então, exatamente. E acho que isso é uma coisa importante. E eu acrescentaria aí ainda, a gente está falando de uma maneira geográfica, cultural, mas ela não pode ser só geográfica, ela tem que ser pessoal. Porque você pode ter pessoas numa determinada cidade, numa metrópole, mas que ele gosta de ir na loja e fazer o tour na loja, né? Então, aí é onde entra a tecnologia para poder ajudar a separar isso. E, acima de tudo, identificar se esse varejista quer atender o público que tem uma cultura A, B ou C. Não estou falando de grau financeiro de compra, de poder de aquisição. Eu estou dizendo de cultura. Aí sim nós estamos falando e adaptar um pouquinho do que é o verdadeiro CRM. Exatamente. Você está falando de... Nós falamos, às vezes, de classe social, nós falamos de questão geracional, nós falamos dessas questões que são culturais, que tudo isso vai intervir na forma como as pessoas compram, na forma como elas se relacionam. Se você conseguir pegar isso, você pegou a essência. Não importa a classe social, não importa a idade, importa a maneira com que ele gosta de comprar e adequar isso dentro daquilo que você tem. E é onde a tecnologia vai ajudar. Sem dúvida, não tem outro jeito. A menos que você tenha apenas uns 15 clientes e fique ali na porta conversando com todos eles. Como fazia meu avô lá atrás, né? Já que você falou de lá atrás, eu vou te perguntar uma coisa, né?
Você falou que está trabalhando com CRM, Nelson, há 30 anos, né? Pelo menos 30 eu não sabia anos. que chamava isso não, mas é isso aí. Então, aí a minha pergunta é assim, o que você viu de mudança nesse mercado, nesses 30 anos? A gente sabe que tecnologicamente mudou muita coisa, né? Mas num contexto geral, vai desde o entendimento das empresas, da cultura dos consumidores, né? Até as tecnologias. O que mudou? Quais são os grandes marcos que você vê nesses últimos 30 anos? A nitroglicerina. Vixe, agora traduz para nós aí o que você quer dizer com isso. Hoje, nós, né, as pessoas estão aceleradas. Então, a gente não tem mais até paciência mesmo por uma resposta um pouquinho demorada. Então, assim, né, há algum tempo, você talvez ainda se lembra disso, mas o espejo nem existia, a gente mandava uma carta, né, para o namorado e esperava 3 dias para ela chegar lá, depois ele respondia, namorada no caso meu, né? E depois, então, quer dizer, agora você manda uma mensagem, se demorar um segundo, você já liga para saber se a pessoa está do lado de lá. Então, eu estou citando esse exemplo porque eu acho que isso também retrata essa relação comercial. No fundo, aqui nós estamos falando de uma relação comercial, de vender melhor, de atender melhor o cliente. Então, o cliente ele não tem muita paciência mais. Ele quer tudo rápido, tudo ali do jeito que ele gostaria de ter e rapidamente. E pelo canal que ele desejar. Né? Então, eu sei que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também. Então, eu acho que essa é uma grande mudança. E, por incrível que pareça, né, eu gosto muito de um autor que ele diz que o mundo caminha em ondas. A gente está vendo um pouco a coisa voltar, né, agora para um outro modelo. Né? Ou seja, os consumidores estão buscando isso com esse ritmo muito acelerado, né, com muita tecnologia, mas quando ele tem algum problema, que é a hora que a fidelidade realmente deve aparecer para consolidar o atendimento das redes, dos fornecedores, ele tem muita dificuldade. Ele não consegue acessar o site, ele não consegue acessar o app, ele não consegue a resposta que ele precisa, e aí ele quer falar muitas vezes com o ser humano, ele não consegue falar com o ser humano. Então, eu acho que as empresas hoje precisam pensar um bocado nisso. Né? E o que você acha que interfere nessa falta de acesso, que o consumidor ainda não consegue ter a sua necessidade atendida, às vezes até necessidades básicas, né? O que é que pega lá do outro lado, né? É mais tecnologia, é processo, é pessoas, ou é tudo isso junto? Como diziam sobre mim, é dono. É dono. Eu acho que é uma questão da mentalidade da alta gestão daquela empresa. Porque quando você automatiza muito, que é o que a gente vem acompanhando agora, eu não estou dizendo que isso está errado, né, mas é uma tendência, porque é uma necessidade de você fazer as coisas rápida, de você fazer com muita gente, muitas vezes você tem metas de aumentar a quantidade de tickets, etc. Você não está se concentrando especificamente em atender melhor o seu cliente e a partir daí você conquistar a fidelidade dele, poder vender mais para ele com mais facilidade. Então, o que acontece com isso? Você desenvolve e você trabalha muito nessas tecnologias. Né? Então, você antes tinha, por exemplo, um call center lá com 30 atendentes humanos, que agora você tem 2 e o resto são todos robôs atendendo. Tranquilo. Agora, esses 2, muitas vezes não vão conseguir fazer o atendimento daquilo que os bots não conseguem responder. E aí o cliente fica na linha. Né? Nós temos exemplos aí que não podemos nem dar aqui no caso das tele, né? Esse daí tem que ficar fora. Mas mesmo no varejo é muito difícil isso. Então, quando a gente tem uma boa experiência, no caso de um problema, de uma dificuldade, a gente gera um nível de fidelidade muito grande. Muito maior do que quando tudo dá certo. Porque tudo dar certo é o princípio de qualquer atendimento, de qualquer relação de compra e venda. Mas se alguma coisa dá errado, aí sim nós temos um problema. Né? E quando dá errado, esse comportamento da empresa que atende, muitas vezes não está previsto para isso. Né? Eu sempre dou o exemplo da companhia aérea. Não tem problema nenhum você chegar no aeroporto, como todas hoje fazem, e você descobrir que o seu voo está atrasado e só vai sair daqui 3 horas. Quer dizer, para a companhia isso está tudo certo. Agora, pense bem, se eu sou um cliente fiel, etc., se a companhia já sabe que o meu voo vai atrasar, por que ela não poderia entrar em contato comigo e dizer, olha, pode ficar em casa por mais 3 horas antes de o senhor vir para cá, porque o seu voo vai atrasar. Então, esse é um serviço, isso é alguma coisa que, para quem é um consumidor atento, isso vale muito, porque é um cuidado que tem com o consumidor. Entendi. Né? Então, hoje, o cuidado que ele quer é o mesmo que ele tinha antigamente. Só que agora ele mesmo esquece disso, porque ele vai para essas redes sociais, ele vai para um atendimento muito rápido, ele quer tudo muito rápido, porém, quando nós tivermos um problema, eu gostaria agora de ter alguém para me atender
naquele jeito antigo. Então, eu acho que essa é a grande mudança que nós temos aí. Ou seja, talvez as empresas ainda não estão conseguindo utilizar os dados, né? Porque a preocupação antigamente era armazenar dados, organizar esses dados, segmentar esses dados. Então, às vezes, as empresas ainda não estão conseguindo, por alguma questão de processo de entendimento ou de processo de conscientização, utilizar a informação que elas adquiriram para retornar isso para o consumidor, para o cliente, como um serviço, como alguma coisa que vá fazer diferença na vida das pessoas. Exatamente, como uma estratégia de fidelização mesmo, né? E quando você compara, né, há um tempo um pouco mais distante aí, não precisa muito não, nós estamos falando de 15, 20 anos atrás, os mercados eram menores, né? As aldeias ainda não eram totalmente globais, elas eram regionais, então a competitividade era menor, a gente ficava então a preocupação dos empresários, né, que queriam se relacionar bem com os clientes, era realmente de conhecê-los, de poder atendê-los bem, de dar uma boa resposta. Agora não, a nossa preocupação é muito maior de entrar no bolso dele, de saber o que ele compra e trabalhar com isso de uma maneira muito eficaz, né? Isso está acontecendo, né? As empresas estão conseguindo isso, né? E esse é o objetivo. Por que é o objetivo? Porque todas estão fazendo e se não fizerem, não sobrevivem, né? E o consumidor se acostumou com isso. Então, quanto mais ele é agradado, quanto mais ele é atendido de uma maneira rápida, principalmente digitalmente, ele vai continuar comprando e vai por ali. Mas em algum momento ele vai precisar de alguma coisa, ele tem algum problema. Eu comparo sempre isso com um seguro de automóvel. Você só vai se tornar fiel ao seu corretor de seguro o dia que você tiver um problema, né? Possivelmente. E aí sim você vai ver se o atendimento dele realmente é bom. Porque para vender, fazer proposta, todos são bons, né? Então eu comparo isso a mesma coisa com o digital. Por isso que a gente atua também no saque, né? Porque é a hora da verdade, né? A hora da verdade é quando não é a hora que ele compra, é a hora que ele recebe. É o que ele recebe, de que forma ele recebe e o que aconteceu nisso, se foi tudo como ele queria, se os produtos vieram bem. A gente sabe que muitos das vendas, né, da queda das vendas digitais, né, principalmente no varejo alimentar, ela acontece por conta do problema da entrega. Do cliente muitas vezes não poder escolher o produto, ou da hora que o produto chega ele está vencido, ele não está bem embalado. O prazo enfim, não é cumprido. O prazo não foi. E aquela história, né? Ele marca de entregar para você às 8. E ele sabe que está tudo atrasado, mas nessa hora, muitas vezes, a tecnologia não avisa ele, dona Célia, né, não vou conseguir entregar para a senhora às 8. Teve um problema aqui no trânsito, mas às 9h30 eu estou chegando aí. Não, você simplesmente atrasa e a dona Célia fica lá esperando chegar. Então, e se ela tiver com um convidado e com uma receita para fazer... Aí tá lascado, como a gente diz. Então, eu acredito ainda que a gente ainda vai começar a ter um foco, voltar a ter um foco muito maior na questão do respeito com o consumidor. E não de tratá-lo como um número, um ticket e tudo mais, que é o que a gente vê muito hoje em termos de volume, principalmente no varejo de alto giro. Isso que você falou, Nelson, é bastante interessante no seguinte aspecto, e tem sido uma defesa minha, na questão, por exemplo, do papel do saque numa estratégia de CRM. Porque o que a gente percebe é que, assim, evoluiu muito e está bastante avançado o uso dos dados para você montar estratégias transacionais e vender melhor para aquele cliente, o que faz todo sentido, mas usar essa mesma informação, esse mesmo conhecimento do cliente, esses mesmos dados para um atendimento melhor, isso eu vejo que ainda está sendo negligenciado. Ou seja, o que a gente vê nas organizações? O saque ainda muito apartado da estratégia de fidelização do cliente, né? Ou seja, como se o saque não fizesse parte, o atendimento ao cliente não fizesse parte de uma estratégia de gestão e de relacionamento com o cliente. Aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho na frente do espelho aqui. Entenda o seguinte, Célia, primeiro é preciso saber o que a corporação quer. Perfeito. Perder esse cliente faz diferença para ele? Não. Então, esqueça o saque. Tá certo? O máximo que ele pode ter um saque, que a maioria das vezes que a gente tem hoje, é simplesmente para cumprir questões de legislação, né? Questão de defesa do consumidor, do reclame aqui, coisas do tipo. Agora, quando você tem um ticket aberto, digamos assim, num saque, e você olha para esse ticket, e você tem 10 milhões de consumidores, estou dando um exemplo aqui, e você olha para esse ticket, como é que você vai saber como você vai tratar o ticket, né? Então, são muitas as variáveis, mas duas delas são muito importantes na tomada da decisão do saque, né? Primeiro, qual é a dificuldade para eu responder aquilo e atender aquela solicitação do cliente? É grande?
Eu vou gastar muito? Gastar muito, que eu digo, eu tenho que fazer uma troca de um produto caro, eu tenho que buscar a logística, etc. E segundo, quem é esse cliente? Né? Então, eu não estou dizendo que você vai tratar diferentemente os clientes, não. Quer dizer, nós temos um código de consumidor que, no mínimo, eu preciso atender a todos. Mas, dependendo do cliente, eu preciso despender muito mais esforço, porque eu não posso correr o risco de perdê-lo. Então, é nessa hora que, na minha opinião, um bom sistema de saque, atrelado ao sistema de entendimento do consumidor, como o caso que a Idever oferece, ajuda muito, porque isso vai trazer mais orientação para o atendente ou para quem está tomando a decisão, ou para a própria IA, que a gente vai falar mais a fundo, tomar uma decisão do que ela deve fazer e como deve fazer e o tempo de SLA. Então, se eu tenho 30 dias para poder dar uma resposta para um cliente, é o padrão, é o que o Defesa do Consumidor me pede, ou 15, não sei, tudo bem. Mas esse cliente aqui eu preciso dar uma resposta em 2 horas. Esse cliente aqui eu vou dizer para ele que ele pode vir à loja trocar o leite dele que está vencido. Esse cliente aqui eu vou mandar levar o leite na casa dele. Então, eu preciso entender que, é o que eu disse um pouco antes. Quem você está atendendo, né? Quem eu estou atendendo. E se é meu princípio, fidelizar. Isso, porque perfeito. Se não se eu vou desenvolver campanhas boas, eu vou perder um cliente, mas vou botar 2 no lugar, esqueça isso, eu vou fazer um saque muito trivial. Então, como eu disse no início, o começo de tudo isso é o que a corporação quer, exatamente. Como ela pensa. E aí ninguém melhor que você que está nesse negócio para poder dizer isso para a gente. Ou seja, você tem um atendimento ali que é padrão, né, que segue um critério de atender bem o cliente, mas dentro de um padrão, mas a gente tem, dependendo da identificação do cliente, do nível de fidelidade dele, você pode definir desvios nesse padrão de atendimento, ou seja, para onde é que vai, como é que eu devo atender um cliente meu que é ouro, prata, bronze, e a base de dados vai me ajudar nisso, né? Não, e é engraçado isso que o Nelson falou, que recentemente eu tive uma situação dessa, relacionada ao saque mesmo. Comprei um produto de alto valor, né? Só que já tinha se passado 7 dias, o algoritmo ali do lugar onde eu comprei simplesmente não deixava falar com o atendente porque já tinha dado 7 dias de devolução, né? Sendo que era um produto de alto valor, e aí você tem regras diferentes quando é um produto de alto valor, etc. Então você percebe que era um robô, né? Você percebe que era alguma inteligência por trás que respondia, mas não tinha a situação de escoamento, né? Como que eu consigo escoar, como que eu consigo sair daquele loop para, de fato, resolver essas causas que são específicas. Nessa situação aí, a única maneira que eu tive de resolver foi entrando em sites extras oficiais, para aí sim conseguir um contato de fato humano, né? Então você percebe que, por mais que tenha essa automatização, ainda tem alguns gaps que precisam ser preenchidos, né? Como que você escoa um cliente de fato para um atendimento mais humano. Mas eu volto a afirmar, né? E tenho certeza absoluta disso. Isso não é uma questão de tecnologia e nem das empresas que fazem software. Isso é uma decisão da alta gestão da empresa. O que ela quer para ela como modelo de relacionamento com o cliente. Não, perfeito. Mas falando de tecnologia, então, apesar dessa questão que eu concordo integralmente, Nelson, a gente vê que hoje a gente tem uma oferta muito maior de tecnologias e elas avançaram significativamente nesses últimos anos em relação ao CRM, né? E a minha pergunta é, como é que as empresas, como é que os usuários, né, e como é que desenvolvedores, aí eu vou perguntar para o Espejo, que além de CEO também é desenvolvedor, o Nelson também, né, gostam aí de colocar a mão nos bits e bytes, mas assim, como é que as pessoas estão absorvendo e se beneficiando, e o próprio consumidor cliente está se beneficiando dessa oferta que a gente tem de tecnologia hoje? Bom, perfeito. Bom, primeiro eu vejo aqui na Idever, né, a gente, quando vai desenvolver alguma coisa, né, a gente tem que responder algumas perguntas, né, o para quê, né, e o porquê, né. Então, se eu vou fazer um dashboard, né, por exemplo, né, qual resposta esse dashboard vai me entregar, né? Para qual pergunta? Então, não é só fazer um dashboard com vários gráficos, com vários KPIs bonitos, né? Ele tem que me contar uma história. Qual que é a história que esse dashboard, por exemplo, está me contando, né? O analista que está interpretando esses dados, ele consegue entender a história que está acontecendo ali, para aí sim avançar com uma área, por exemplo, comercial, com insumos de dados. Então, como que a gente resolve, né, essa situação que a gente sabe, né, que tem graus e graus de interpretação de dados, né? Então, a gente trouxe a inteligência artificial justamente também para ajudar nessa interpretação. Então, vários dashboards nossos hoje da Idever,
Você clica e a própria inteligência artificial conta qual que é a história daquele dashboard, né? O que está acontecendo, o que está resolvendo, o que precisa de pontos de atenção e tudo mais. Com o consumidor final, né, então a gente percebe que a inteligência artificial vem também para ajudar algo que antes era humanamente praticamente impossível, né? Então, quando a gente fala do autogiro, como que eu vou entender qual que é o consumo do Nelson, né, no CPF do Nelson, quando a gente está falando de autogiro? Como que eu vou entender o modo que o Nelson mais responde, né? Se é um tom mais amigável, se é um tom mais seco, se é um tom... Se eu sei que ele já foi ou não foi na loja recentemente. Então, tem várias variáveis que eu tenho que ter. O modo de interagir com o Nelson vai mudar. Que é um modo diferente, por exemplo, de interagir com o Espejo, e de repente vai ser um modo diferente de interagir, por exemplo, com uma geração Z, né? Então, existe também a gente está vivendo aí várias situações diferentes geracionais, né? Cada geração interpreta de um jeito, cada geração gosta de ser atendida de um jeito, cada geração também quer uma interação diferente, né? Então, por meio do CRM, por meio da tecnologia e da inteligência artificial, ela vem para ajudar a resolver essas perguntas e justamente esses processos que eu estou falando, né? Como que você fala com cada pessoa unicamente, né, do jeito que ela quer ser ouvida, né? E não daquelas formas massivas igual para todo mundo, né? Trazendo de fato, né, algo que seja relevante para ela. Se eu converso igual com todo mundo, no final não estou conversando com ninguém, né? Então a inteligência vem justamente para isso. E nós da Idebra investimos bastante para gente não só trabalhar, que nem o Nelson falou, né? Os programas de fidelidade não é só programa de preço, é programa de relacionamento, né? Então como que eu também consigo, né, se relacionar melhor com o consumidor? E a tecnologia vem para isso, para ajudar a relacionar melhor. E aí, Espejo, eu sei que, além de ser CEO, gostar de desenvolver, você gosta muito e conhece bastante os conceitos de inteligência artificial. E aí a minha pergunta é, se ela vem para ajudar a organizar, para ajudar a melhorar processo, para ajudar a melhorar atendimento, ela também traz alguns desafios, né? E a pergunta é, como empresa de tecnologia que está trabalhando nessa seara e usando a inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas, quais são os desafios que ela está trazendo, né? E como é que vocês veem, como é que vocês estão trabalhando com isso internamente para os desafios que também a inteligência artificial traz? Os desafios, né? Primeiro é entender que a inteligência artificial ela não é a bala de prata, né? Então a gente tem que saber disso, que ela não é a bala de prata. Ela vai ajudar em muito, né? Você a operacionar muitas coisas que antes precisavam de bastante recurso, né? Seja humano, seja intelectual, seja de vários outros recursos aí, ou tempo, né? Principalmente o tempo, que é um dos recursos mais escassos. Ela ajuda você a trazer aí tudo isso num lead time menor, né? Mas pensar que tudo aí vai resolver, né, que vai entender ali que o teu preço da Coca, ao invés de ser a 8, ela tem que ser a 5 por XPTO, não é assim que funciona, pelo menos que eu vejo, né? Ela vem aí principalmente para resolver esses desafios de operação, né, para automatizar principalmente isso que é difícil, amoroso, que exige tempo, que exige um processo mais adequado, né? Então os desafios é entender que até onde a inteligência artificial pode ir, né? E o que de fato ela vai resolver. Você vê muitas pessoas, né? Eu vejo muito varejista, eu quero ter IA, né? A primeira pergunta, para quê? Né? Se você não sabe o para quê, você não quer ter IA. Né? Então, primeiro de tudo, muitas vezes você nem precisa responder, Espelho, isso aí. Desculpa te atrapalhar, mas às vezes a gente está fazendo uma demonstração, se o sistema tem, tem, então tá bom, pode fechar o contrato aí. Ele não quer saber para quê, né? É uma coisa de modismo mesmo, mas segue aí, exato. É uma retórica, né? É uma retórica. Eu falo assim, a IA, ela vem para te ajudar a fazer melhor o que você já faz, tá? Não adianta, se você não tem um processo bem definido, se você não tem algumas diretrizes bem definidas, a IA não vai fazer isso por você, né? A alta gestão precisa entender aonde que ela quer chegar, precisa entender quais são os pontos falhos, né, da sua operação e o que pode a IA de fato resolver ali.
Não adianta, eu tenho um algoritmo que faz XPTO, mas a minha operação nem sabe o que é o XPTO, nunca trabalhou com XPTO. Não é assim. Né? Primeiro você tem que entender, conhecer a fundo. Né? Eu falo assim, se você não for lá a fundo, entender sua operação como um todo, você não sabe onde a IA pode ser aplicada. Ela vai ser aplicada. Né? Então, eu acho que principalmente é isso. Né? Falar que tem IA por IA, né, eu acho que você só está trazendo mais um desperdício de recursos. Né? Então, a gente, pelo menos a Endeavor, né, quando vai ter aplicação de IA nas suas features, em qualquer coisa, sempre ela vem com a seguinte pergunta, né, para resolver o quê? Né? Para resolver de fato que problema real que a IA vai real resolver. ela vai resolver. Uhum. Não é para gourmetizar. Se for para gourmetizar, eu acho que assim, pelo menos não é o nosso core, gourmetizar as coisas, e sim de fato resolver com problemas reais. Perfeito. Nelson, e na Vórtice, assim, como é que a Vórtice está se estruturando as suas tecnologias, né, os seus produtos, para a utilização da inteligência artificial? E falando de inteligência artificial, é engraçado, porque existe há muito tempo inteligência artificial, sim, né? Eu acho que a grande novidade... A primeira vez que eu ouvi isso tem uns 28 anos. Por exemplo. Então, hoje, a IA generativa é que trouxe essa grande novidade, né? Um camarada do ITA trouxe e mostrou isso pra gente, que ele fazia uma série de coisas, claro, não como é hoje, né, mas nós estamos falando de bastante tempo. Eu acredito que a gente está sempre vivendo um mundo de siglas, né? A gente passa por tantas siglas, e uma época é uma sigla, depois é outra sigla. Agora nós temos essa daí de 2 letrinhas, né? IA, mas assim, até esquecemos das outras, né? Porque essa daí está realmente muito forte. Eu acredito que a gente não pode ficar sem, tem que utilizar, né? Mas eu ainda vejo muito modismo, né? Um exemplo que eu dei atrapalhando o espejo aqui foi exatamente isso. Se você não disser que tem, né? E se você disser que tem e não tiver, o cliente não vai nem perceber muitas vezes. Desde que você entregue o que ele precisa, ele não vai perceber. Não é o nosso caso. Mas eu acredito que a responsabilidade é de quem desenvolve. É de quem desenvolve de colocar isso como mais uma funcionalidade avançada dentro das aplicações. Né? Sejam transformando, né, os aplicativos dos usuários finais, dos consumidores, no caso do varejo, e também dos usuários de dentro das corporações. Eu digo que quanto mais a tecnologia melhora, mais fácil fica a interface para o consumidor. Ela cada vez está mais próxima dele, do dia a dia, né? Da fala, dos gestos e tudo mais, mas cada vez ela fica mais difícil para quem desenvolve. Então, para nós, né, estou falando aqui, pelo menos na Vórtice, não sei se o Espejo vai concordar comigo, a gente tem que trabalhar com muitas tecnologias, não é só IA, né, mas um monte de outras para poder levar para ele um aplicativo que seja simplesmente fácil, sim, que ele possa ver, que ele possa montar os dados ali, que ele possa trabalhar. Então, o nosso desafio continua o mesmo. Né? Usar essas tecnologias para entregar tanto para as empresas quanto para os usuários finais, sejam eles internos ou consumidores, clientes externos, essa tecnologia. Quer dizer, o desafio continua, nós não temos muito o que fugir disso. Resta para a gente também usar a IA para ajudar a gente a desenvolver essas aplicações. Se beneficiar dela, né? Com certeza. E o que eu tenho Se é ela que está nos trazendo o problema, que ela também nos ajuda a resolver. Bem... Mas o que eu tenho visto, isso que você fala é importante, Nelson, que é o seguinte, para que a IA dê boas respostas e possam efetivamente ajudar as pessoas, tem um trabalho a ser feito. Tem né? que fazer boas então, perguntas. Exatamente. Então eu vejo que as pessoas também estão achando, como você comentou, Espejo, que a IA vai resolver tudo. E na verdade, o que acontece? Para você ter um agente de IA que vá te ajudar em atividades mais operacionais, por exemplo, você tem que construir boas bibliotecas, né? Então você tem dados que ela vai buscar na internet, ok, mas você internamente, por um atendimento de saque, por exemplo, que é o que o Nelson comentou aqui, para que ele facilite e ajude a dar boas respostas e poupe esse trabalho operacional para as pessoas, você precisa construir boas bibliotecas. E eu acho que na hora que alguém compra ou está olhando para a tecnologia como um todo, não está subestimando, talvez, esse trabalho de criar bibliotecas para que os agentes de IA possam consultar e poder dar boas respostas. E eu ainda vou mais longe naquilo que você tinha comentado antes aqui, Nelson, que é o seguinte, se você não tiver políticas
bem definidas, processos bem definidos, a IA vai se perder. Ela vai acelerar o caos. Exatamente, exatamente, né? Então ela não vai conseguir dar boas respostas. E diferente do ser humano, que naquele processo, com a inteligência e a capacidade cognitiva humana, que tem um jeitinho de se sair daquela situação, a IA não vai conseguir. Né? Porque ela vai seguir um padrão que foi definido. Ela não vai ter mais dificuldade de se sair de situações conflitantes. Você fez uma boa comparação, mas eu vou trazer ela para o mesmo cenário. Da mesma maneira que você precisa treinar bem as pessoas, por exemplo, para um atendimento, para uma venda, que quer que seja, para atender um cliente, trazer as políticas da empresa, né? Porque senão você vai ter o mesmo caos sem usar IA. Né? É a mesma coisa com a IA. Então, você foi muito feliz no que você colocou. Os seres humanos, eles conseguem se sair, mas eles também vão ficar complicados se não foram bem treinados, se não há políticas claras. Perfeito. E a diferença é que na IA a gente pode fazer esse treinamento com muito mais velocidade, de uma forma muito mais ampla, muito mais precisa, né, para evitar que ela cometa erros, mas também para ajudar as pessoas que tiverem que entrar no meio do atendimento para atender melhor. Perfeito, excelente. Bom, estamos caminhando então aqui para o encerramento, né? Eu tinha aqui preparado para a gente conversar sobre mais um monte de coisas, né? Mas a conversa fluiu e a gente acabou não conseguindo passar por todos os assuntos, mas o importante é que a gente teve aí uma conversa boa. Então eu vou te pedir, Espejo, para fazer as suas considerações finais e depois para o Nelson, para a gente caminhar para o encerramento. Bom, primeiro agradecer o convite, Célia, né? Também agradecer ao Nelson, a honra aí de estar ao lado de vocês, né? E convidar também, né, quem não conhece ainda a Idever, né, que procure nas nossas redes sociais, procure aí no nosso site, entender um pouquinho melhor, né, os nossos clientes aí, um agradecimento também especial, né, que sem eles a gente não estaria onde está hoje, né, e fico aí à disposição também para quem quiser aí depois que estiver ouvindo, querer também conversar mais um pouco sobre processo, inteligência artificial, né? Inteligência artificial eu falo, né? Se deixar eu fico horas e horas conversando, né? Gosto muito desse assunto. É bom não deixar, hein? Né? E é isso, bem, Célia, Nelson? obrigado. Bom, eu agradeço aí, né? Faço as palavras, agradeço a Célia aí pelo convite, muito obrigado, né? A companhia do Espejo é sempre muito boa, né? E nós estamos sempre à disposição para ajudar os clientes a encontrarem uma solução para o que eles estejam tendo de dificuldade ou que eles queiram crescer. Então, a Forte está à disposição. E eu queria concluir dizendo que eu acho que a tecnologia, né, e principalmente, a gente está falando muito agora da inteligência artificial, é uma coisa que a gente não consegue ficar sem, né? Mas como bom mineiro, eu diria que é bom ir devagar, porque estamos com pressa. Ou seja, não podemos começar a usar de uma maneira incorreta, então precisa ter muita parcimônia, muito cuidado, entender o que precisa, né? E ainda acredito que a capacidade do ser humano, principalmente da alta gestão, tem que ser levada em conta e não pode ser colocado de lado achando que a tecnologia por si só vai resolver. E no que precisar da ajuda, nós estamos aqui. Excelente. Agradeço aí muito pelo convite. Muito bom. Obrigada, Espejo. Obrigada, Nelson. E para você que acompanhou essa conversa até aqui, eu vou deixar um convite. Aqui na descrição do vídeo tem alguns materiais que a gente colocou para que você baixe. Tem o link da nossa Masterclass que nós fizemos recentemente, que está muito bacana. Tem os outros episódios. Vou convidar você para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. E se você gostou desse material e gostou desse bate-papo nosso aqui, compartilhe, ok? Obrigada, até logo.